Homens desapareciam de dentro, né, ali daquela comunidade ali, e ninguém nunca Sim, nunca suspeitou. Ele suspeitou. nunca, provavelmente, bebeu, deu um escândalo, Sim. brigou. É. Não foi a suspeito, né? Não tinha registro de Sim. violência. E ele tinha um problema também com álcool, né? Que ele bebia demais, era alcoólatra, um alcoólatra crônico. Então ele teve muita dificuldade de arranjar emprego. O pai fez de tudo que podia fazer. Quando ele terminou o ensino médio, levou ele para a faculdade, pagou adiantado. Ele não durou 3 meses na faculdade. Aí depois o pai falou, agora você tem que arrumar um emprego. Ele não arrumava, ficava só bêbado o tempo inteiro. Aí o pai levou ele para o exército. Aí ele serviu o exército, mas ele foi dispensado do exército depois por causa de bebedeira. E aí ele voltou para a casa do pai. E o pai, você tem que arrumar um emprego, o que você quer fazer da vida, né? Assim, tentando orientar. Sim, de alguma maneira. Não me parece que teve ausência de família em nenhum momento. Não, em nenhum momento. A mãe, sim. Sim, a mãe parece que tinha uma certa... A mãe, assim, ela tinha seus problemas psicológicos. Era uma mulher com problemas mentais, a mãe do Dahmer. Do Dahmer. Então, agora o pai, não. O pai só era assim, aquele homem frio, né, distante, que provia o dinheiro, o alimento. Da época, né? E da sociedade exatamente. Ele fazia o papel, sim, o papel de homem. Circunstancial daquela época. Exatamente. É até interessante, porque ele fala no livro dele, ele escreveu um livro autobiográfico que ele fala, né? O pai? O pai dele fala, né? Até na relação dele com a esposa, né? De falar que ele era distante e tal, não era muito amoroso, mas eu fui criado assim, porque meu pai, assim, a gente, o homem, a gente tem que prover. Então eu ficava fora o dia inteiro trabalhando, então eu achava que a minha... Que essa era a parte que lhe cabia. A minha parte era exatamente de dar a casa. Exatamente. Então assim, eu não vi que isso era um problema. Aí hoje eu vejo que isso está errado. É muito interessante o livro dele, assim, esse relato, né, assim. Mas ele não era um homem violento. Não. Aí que a gente vai falar, né? Se um pai omisso, né, justificasse serial killer, a gente teria muito mais serial killer. Ainda mais de gerações passadas. Nossa, exatamente. Né? Que os pais não davam um beijo no filho. Exatamente. Eu até comentei uma vez com meu pai, né, que antigamente, ele fala, né, porque meu pai me batia demais, não sei o quê, e essa geração, né, você só escuta isso. E assim, você vê os homens da sua geração, todos homens que funcionais normais. Então isso deve ter um ou outro lá, mas assim, não é uma regra. Não é uma regra, exatamente. Não é algo que vai fazer a criança se desvirtuar, né? E tem algum momento, se eu estiver errada, por favor, me corrija, que o Dahmer fala para o pai alguma coisa que o pai questiona a violência, e falou, você que me ensinou. Eu acho que em relação aos animais... Não. Porque o pai dele era químico, né? E aí, o Dahmer, ele usava química, por exemplo, para dissolver corpos, e usou a química também quando ele era adolescente, pré-adolescente. A própria sedação das pessoas. Ele era muito interessado com isso. Ele até imaginou se suicidar injetando ácido hidroclorídrico nele, ele fala, Entendi. né? Porque assim... bioquímico, o pai químico, isso não era uma realidade acessível para ele. E aí quando, por exemplo, ele era criança, o pai dele apresentou para ele a química, né? E tudo, a questão de substâncias, essas coisas, que posteriormente ele utilizou para descarnar animais. Que ele pegava carcaças de animais na rua e... Carcaças, Não tem muito relato dele praticando tortura e crueldade com animais. Assim, o que tem é que ele pegava as carcaças de bichos mortos, ou seja, parece que era a coisa que fascinava ele, era a morte mesmo, em si. Essa decomposição. Exatamente. Aí ele pegava essas carcaças, levava para um lugar que tinha atrás da casa dele, e ele usava substâncias do pai para descarnar essas carcaças e ficar com os crânios e tudo. Então ele tinha uma coleção de crânios de animais. Aí você vê que de alguma maneira, né, isso é muito típico na escalada de violência, o psicopata, ele vai testando, né? Desde muito cedo. Ele vai testando os limites. Ele começa a testar isso nos animais. Para depois chegar aos corpos Os humanos. animais são as primeiras vítimas dos assassinos em série. Acho que a pior coisa que pode acontecer com a criança é ela praticar uma crueldade contra o animal e não ser punida. Não ser punida e não olharem isso
com um olhar de tipo, tem alguma coisa errada. Sim. Ou ele está vendo alguém fazer essa crueldade, dependendo Sim. da idade, reproduzindo, ou então tem alguma coisa. Você está falando de uma coisa, eu atendia uma criança não, uma avó veio falar comigo, que os pais viajavam muito e ele ficava na fazenda com a avó. E a avó um dia falou assim, doutor, eu vou lhe contar 2 coisas que estão acontecendo com meu neto. Ele devia ter uns 6, 7 anos. Meu filho viajou com a minha nora e eu levo ele para a fazenda e teve um dia que ele queria, sei lá, que eu comprasse um jogo, uma coisa assim. E aí ela falou, não, vamos esperar seu pai e sua mãe chegar, a gente está aqui, não precisa disso, você tem aí brincar, aí tem o filho do rapaz que tomava conta da fazenda, fulano, vocês podem andar a cavalo, vocês podem pescar, vocês podem, né, tomar banho de rio, tanta coisa. Aí 3 dias eu quero. Ela falou, não, meu filho, já te falei que não. E aí no 4º dia, a avó tinha um gato de estimação que ela adorava, o gato sumiu. Aí o gato sumiu, todo mundo queria o gato. Não. 5 dias depois, tinha a cozinha, mas tinha uma coisa tinha geladeiras, freezers de fora da casa, assim, num lugar específico que conservava carnes, coisas assim. Aí a cozinheira vai lá, não, tem essa carne, tá lá no freezer, tal. Foi lá. Volta a mulher com a cara, o gato estava lá, congelado. Nossa. Aí. Ela olhou para ele e falou, foi você que fez isso? Ele olhou para ela e falou, você não me deu o jogo que eu te pedi. Aí para essa cena. Aí ela falou assim, ali eu ainda fiquei, será? Não. Ele talvez não soubesse que o gato podia morrer, né, no primeiro momento. 5 dias depois, ela pega ele brincando com o caseiro, com o filho do caseiro lá, e aí ela tá vendo ele de noite, assim. Aí e tinha umas luzezinhas, assim, feito um foguinho de artifício. Aí ela foi lá ver, né, o que era. Ele convenceu o filho do caseiro, eles estavam pegando sapinhos, mergulhando em álcool e gasolina, botava fogo e jogava para cima. Isso era a diversão do coisa. Os pais chegaram, a avó foi falar, não, isso é coisa de criança, Ela falou assim, só quero que você me diga se há possibilidade. Falei, se há, né? Aí ela falou assim, não, tá tudo bem. Eu ainda fiquei assim, eu falei, ela vai ficar, né? Ela falou, não, eu não fico mais com ele, só isso. A avó. Assim. Sabe? Eu falei assim, a avó teve a lucidez, assim, né? Exatamente. Do tipo, e não quero ir perto do filho do caseiro. Porque ela falou assim, é um menino bom. Aquele é um menino bom. Não vou deixar ele maltratar o menino. Incrível. E assim, a crueldade contra animais talvez seja assim, a característica mais precoce, né? Mais precoce e mais grave em relação a um comportamento antissocial futuro. Se tiver que ter um fator de... Se puder escolher Entendi. Uma característica só. De predição, né? De predição, Exatamente. Essa seria a crueldade contra animais. Até na minha pesquisa para o livro Anjos Cruéis, várias crianças, né, homicidas que têm presença no livro, várias delas antes de evoluírem, né, Anjos Cruéis, vamos lá. A gente mostrou aí o Jeff, que é a impressão minha ou o Jeff foi usado para fazer algum seriado, alguma coisa como consulta? As tuas pesquisas? O Jeff não. Não, o Jeff especificamente não. O Jeff especificamente não. Tá, mas outros artigos... Teve artigos passados, foram, por exemplo, aquela série da Globo, Dupla Identidade. Maravilhosa. Eu acho aquela série... Teve um defeito.